Por IPCA dessa semana, né, já deve trazer, inclusive, os impactos, né, causados pelos primeiros dias da guerra no Oriente Médio. E um novo estudo analisou como os choques externos se transmitem para o IPCA, classificando os itens de acordo com essa sensibilidade. Para entender melhor esse movimento e o que ele significa na prática, a gente conversa agora com o André Ângelo, que é estrategista de inflação da Warren Investimentos, que já está aqui comigo. André, muito bem-vinda sempre aqui, minha querida, à nossa programação. Oi, Débora, um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Bom dia, André. Vamos lá, né? Vocês trazem aqui um estudo que mostra que o impacto do choque externo pode levar a IPCA acima de 5% se repetirmos a dinâmica de 2022. É o que vocês trazem aqui nesse estudo. O mercado ainda subestima, Andréa, essa transmissão, ou a gente está diante de um cenário que a inflação tem reagido mais rápido e, portanto, com mais intensidade do que o que a gente viu no passado? Legal, bom ponto, Débora. O estudo que nós fizemos aqui na Warren, ele mostra que a inflação ela pode chegar a 5,30, ou seja, adicionar aí quase 0,8 pontos percentuais, justamente por itens com sensibilidade à guerra. O que são eles? Então, além dos itens mais claros, que para a gente já está vendo o aumento significativo dos preços, que são os combustíveis, a gasolina, o diesel, até o próprio gás de cozinha, esses itens, eles têm esse repasse direto do preço aumentado. Já itens como alimentos, passagem aérea, eles têm certa defasagem na economia, que é esse ponto que você explicou, de que em algum momento nós veremos esses preços subirem. E aí, somando tudo isso, quem chega mais rápido no bolso do consumidor, quem chega logo depois, a gente vê essa inflação indo ali a próximo de 5,30%. Há a segunda pergunta sobre se o mercado já está contemplando esses efeitos. Acredito que sim. Uma parte, quando a gente pega preços de mercado financeiro, dos indicadores de inflação tradeados no mercado, sim. Se a gente pega os títulos de NTN-Bs, eles já estão indo para próximos desses níveis, tá? Já o Focus é um pouco mais devagar. Então, os analistas de mercados, e hoje, daqui a pouco deve estar saindo o resultado, eles devem continuar reajustando os preços. Nós vimos uma pernada muito importante a semana passada, na verdade, da semana retrasada para a semana passada, de ajuste das projeções do mercado de 2026 do IPCA, e eu acredito que isso vai continuar acontecendo. Olha, o IPCA dessa semana deve mostrar uma alta do diesel de quase 14%, a gasolina quase 4% de alta. Então, isso já é o impacto direto. E o segundo impacto, que vem devagar, os preços dos alimentos, nos leites, que foi o que o nosso estudo mediu e encontrou uma sensibilidade à guerra, leite, panificados, a própria passagem aérea. É que a passagem aérea tem uma importância de metodologia que o IBGE aplica. O que está sendo coletado no mês de abril, por exemplo, a gente só vai ver a partir de junho, no índice de preços ao consumidor do Brasil. Mas só por questões metodológicas, porque as notícias já mostram aí, principalmente passagens internacionais, que os preços já estão subindo. Mas é isso. Então, acho que a preços de mercado e dos analistas do Focus, sim, os preços devem continuar subindo e as projeções refletirem exatamente isso. Agora, Andréia, o estudo traz um ponto interessante, né? Mesmo excluindo a gasolina, que o impacto continua relevante e mais persistente. Isso sugere que o problema não é só energia, mas esse efeito em cadeia, obviamente, né? Diante de um cenário como esse, com o petróleo do jeito que está. Então, o risco hoje é de uma inflação mais espalhada e, portanto, mais difícil de combater, uma tarefa mais difícil para o Banco Central? Sim, exatamente, porque o primeiro ponto é esse, é mais direto, é mais fácil, mais intuitivo dos combustíveis. Depois a gente tem o que espalha para a inflação, tanto nos preços dos alimentos, quanto nos preços dos próprios bens. A gente vê também que produtos que é ligados a câmbio e que são importados, né, que precisam chegar aqui para montar laptops, ou os próprios veículos que precisam dessa tecnologia, eles também vão sentir isso com alguns meses depois do aumento realmente da matéria-prima. Como a gente viu, por exemplo, o indicador dos preços do atacado do IGPM da última semana, eles já mostram esse aumento do custo de matéria-prima. Então, veremos isso mais espalhado. E qual que é o grande problema? O Banco Central
Central, ele estava vendo que a inflação estava desacelerando, né, o que a gente chama aqui de uma desinflação ocorrendo, mas um ponto relevante é que os preços dos serviços, eles estavam muito elevados, eles não desaceleraram conforme os outros grupos da inflação iam desacelerando, como os preços dos alimentos e o próprio preços ligados a câmbio. E dito tudo isso, o que mostra para a gente? Que há certa rigidez de preços de serviços na economia, mesmo sem a guerra, certo? Com a guerra, esse é um efeito ainda secundário. Depois que o preço do bem sobe, depois que o preço do alimento sobe, a gente vê o espalhamento dos preços nos serviços. Então, aí depois o restaurante fica mais caro, depois que o preço do automóvel fica mais caro, o conserto do automóvel, que é um serviço, ele também vai ficar mais caro, assim como o celular ou o laptop, o conserto desses bens também acabam se elevando quando o preço do bem ele é mais alto. Então, dificulta, sim, a vida do Banco Central, porque também há uma grande incerteza na economia. Não só quando o preço aumentado vai atingir, de fato, o índice, como também se a gente vai ter algum outro reflexo na economia, por exemplo, com prêmio de risco, ou se o conflito estressar muito, a própria taxa de câmbio aqui dentro, que aí é um outro fator de grande preocupação para o Banco Central. Agora, André... Não. Opa, tô te ouvindo. Desculpa. Tudo bem, não tem problema, fica tranquila. Olha, fica tranquila. Quando vocês classificam os itens por sensibilidade, né, fica claro que parte relevante do IPCA, nesse momento, é altamente reativa a choques externos. Isso significa que o Brasil hoje importa mais inflação do que no passado? Ou essa vulnerabilidade, ela sempre existiu, só que agora ela acaba sendo mais evidente? Essa vulnerabilidade sempre existiu, Débora. Temos realmente bastante inflação importada, acho que dentro do índice do IPCA são 30% dessa inflação importada de impacto direto. E depois acaba esse espalhamento dos preços acontecendo nos grupos de serviços, nos núcleos da inflação. Então, isso não mudou. E aí, esse estudo, o que é interessante? Em fevereiro de 2022, a gente fez um paralelo com a guerra da Ucrânia e vimos a sensibilidade que teve na inflação lá. E agora a gente está medindo, se tudo mais constante e igual a 2022, o que acontece agora com os preços em 2026, com uma guerra não é parecida, mas enfim, com algum um movimento estratégico correlacionado. E é isso que a gente vê altamente espraiado na inflação, não, pelo visto não mudou, tem os impactos diretos, depois os secundários e depois o espalhamento para outros grupos importantes para a inflação. E, André, só para poder a gente amarrar aqui o nosso papo, se a gente combinar choque externo com o cenário doméstico de estímulos, né, como que a gente agora deve ver com subsídios ou tentativa de segurar, né, esse preço, o risco é de uma inflação mais distorcida e menos previsível? Olha, o risco é de uma volatilidade muito grande, Débora, exatamente. E acaba que até a parte analítica desses preços, de olhar a inflação, ela também se confunde. O que é guerra, o que não é guerra? Muito depois do IPCA 15 de março, falou-se sobre o IPCA já está mostrando guerra, né? Já está mostrando o efeito da guerra nos preços. Então, a parte analítica também confunde, a volatilidade em excesso também. E claro que no Brasil, quando você tem demanda muito forte, na verdade não só no Brasil, né? Mas quando você tem um movimento de demanda muito forte, qualquer movimento que você consiga repassar preços, ele acontece. E eu acho que é exatamente isso que a gente está vendo, Débora. Mesmo sem um reajuste da Petrobras, certo? Pela gasolina. A gente sabe que 10% da gasolina no Brasil ela é importada, mas é só 10%, e a gente já está vendo ali mais de 50 centavos de gasolina nas bombas, na média de preços da pesquisa da ANP. Então, isso tudo traz certa volatilidade. E se você tem demanda e o comerciante ele quer repassar preço, ele consegue. Né, com algum movimento assim que dê para chegar e ganhar um pouquinho mais. Então há muita volatilidade em movimentos assim, em eventos extraordinários.
Andréa Ângelo, estrategista de inflação da Warren Investimentos, sempre muito bem-vinda por aqui, sempre bom bater um papo contigo, minha querida. Obrigada, boa semana para você e até uma próxima. Obrigada, Débora. É um prazer estar aqui e até a próxima. Até mais.